Bate-papo. Recebendo na manhã da quinta-feira, dia 20 de março, Giovana Linhares, secretária da Saúde de Lajeado. Giovana, como vai? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui mais uma vez. Nós que agradecemos, secretária, a sua disponibilidade de estar conosco. E a gente começa ali pedindo um panorama de como está essa pasta que ela é do nosso dia a dia, toca a vida de nós todos, né? São 3 meses, já 3 meses de trabalho frente a esta pasta tão significativa. Como que as coisas andam por lá? Olha, graças a Deus, tranquilas até o momento, né? A gente, no início do ano, sempre temos uma diminuição na procura pelos atendimentos, né? A expectativa é que comece a aumentar a partir de agora, o que nós já sentimos agora após o Carnaval. Mas iniciei no dia 2 de janeiro ali com uma equipe muito motivada, consegui construir a minha equipe da forma que eu solicitei para a prefeita Gláucia, fui atendida nas minhas solicitações. Então, tivemos aquele período em que muitas pessoas estão de férias, né? Então, nós conseguimos realmente estar a todo vapor após esse retorno de todos, até todas as nomeações. Eu diria que ali início de março foi quando isso aconteceu, né? Logo após o Carnaval. E agora estamos a todo vapor, trabalhando bastante aí para dar conta de todas as demandas. Esse aumento de fluxo de pessoas, ele se dá nas unidades básicas ou principalmente na UPA? A gente observa principalmente na UPA, tá? De uma forma geral, há um aumento de procura, há menos faltantes, né? Porque no período de férias acaba que as pessoas tinham consultas agendadas, acabam se esquecendo e acabam não indo. Mas na UPA a gente sente mais o impacto, que são procuras mais de atendimento de causas mais momentâneas. Então, agora principalmente no feriado do Carnaval, nós tivemos uma procura muito intensa de atendimentos na UPA. E agora, nas nossas unidades, nós estamos começando a sentir este aumento também. Secretária, o nosso ouvinte que acompanha agora, munícipe de Lajeado, já entendeu quando ele tem que procurar o posto, quando tem que procurar a UPA e quando precisa procurar a emergência, se direcionar ao hospital? Que essa é uma pauta que por muitos anos a gente reverberou por aqui, mas a chegada da UPA nos parece que foi meio que ensinando a nossa audiência, o munícipe, a quem procurar. A UPA ainda é um lugar onde se resolve tudo ali de uma forma mais rápida, né? A procura ainda é muito grande lá. Dos atendimentos que nós temos lá, uma média de 85% são de fichas azuis e verdes, né? São fichas que, em teoria, talvez não precisassem estar ali, né? Então, ainda houve uma melhora. Eu acho que a educação ela tem que ser constante, né? A gente tem que fazer panfleto, tem que estar falando aqui na rádio, tem que estar ensinando sempre isso, porque a tendência das pessoas é quererem resolver o problema delas naquele momento, ou seja, por um exame complementar, ou seja, por uma medicação que consegue ser aplicada ali na hora, né? Ou então um atestado, né? Nos nossos postos de saúde nós conseguimos ter esse atendimento também, porque na maioria deles nós temos médicos de suporte que podem oferecer esse tipo de atendimento, mas nós temos um limite porque o posto de saúde fecha. Então, o fato da UPA estar aberta 24 horas e principalmente ali após o horário de trabalho das pessoas ter onde buscar esse atendimento imediato com a possível resolução de seus problemas é onde ainda impacta nesse grande número de fichas verdes ou azuis na UPA. Giovana, talvez esse seja um dos assuntos assim mais comentados, Aline, aqui a gente que está no front todo dia, recepcionando aqui a audiência, a participação da nossa audiência. Geralmente o que é reclamado é o tempo de espera, a demora, principalmente na hora do atendimento na UPA. Então, vocês têm uma avaliação e quem vai lá tem outra avaliação. Quem vai para receber o atendimento sempre acha que está esperando muito. Qual é que é a média que tem esperado, que tem ficado na fila o morador de Lajeado na UPA? Na UPA nós temos a classificação de risco, isso é importante que seja falado, né? Justamente com as cores em que aquele usuário ele é classificado, né? Então, dentro de cada cor, ele tem um tempo máximo que ele pode, teoricamente, estar em espera. Atualmente, nós estamos dentro, né, da média desse tempo de espera para todos os usuários que chegam lá são atendidos dentro dessa média de tempo de espera. É claro que ocorrem aqueles períodos de pico de procura, né? Que nós temos ali na metade da manhã, no meio da manhã, no final do dia, também ali a partir das 4 horas da tarde, também nós temos um pico de atendimento importante até as 8 da noite. Então, é esperado, né, que o paciente acaba esperando um pouco mais, porque há uma maior procura dos pacientes nestes horários de atendimento. Mas não estamos fora da média dentro da classificação de risco que é realizada. Tem como resolver isso?
de diminuir essa espera? Tu fala em horários de pico, tem como contratar mais profissionais, mais médicos? Faltam médicos na UPA? Não faltam médicos na UPA. Inclusive, atualmente, nós estamos com um profissional médico a mais já todos os dias da semana para tentar minimizar isso daí. Porque a nossa UPA ela tem um porte. Dentro daquele porte, a gente tem uma quantidade de profissionais que seria desejável, né? Então, nós estamos já com um profissional a mais, já na tentativa de diminuir esse tempo de espera. Uma forma de diminuir esse tempo seria algumas dessas consultas acontecendo no posto, no seu posto de referência, é isso? Claro, claro. Então, sempre buscar o posto de saúde primeiro, né? Claro que não, se não for um caso de urgência, né? Então, busca o posto primeiro, porque normalmente tem ou o médico de suporte dentro do próprio posto, ou então ele pode ser referenciado para outro posto próximo que tenha uma agenda ali possível de ser feita. E, em último caso, buscar a UPA para casos mais simples. Secretária, quando a gente fala o Moisés refere a se falta médicos na UPA, faltam nos postos ou os postos também estão com o seu quadro fechado? Estamos com o quadro completo. Tá? Nós não temos falta de profissionais. São quantos médicos que atendem no município de Lajeado hoje? Entre clínico geral, nós temos 35 médicos que estão atendendo atualmente nos postos de saúde. Tem alguma demanda que é mais específica, ginecologista, pediatra, que daqui a pouco tem uma procura maior, demora um pouquinho mais? Vou agendar minha consulta, demora um pouquinho mais? Assim, nos nossos postos de saúde nós temos, vou explicar um pouco como é que funciona o atendimento médico, né? Então nós temos o clínico geral, ou médico de família. Em postos, nós temos muitas horas médicas hoje atualmente. Desde 2023 a gente tem trabalhado com horas médicas a mais, justamente para adequar essa necessidade versus demanda assim, da população. Então, nós temos um médico que faz uma agenda e ele também tem, na sua agenda, ele consegue fazer alguns atendimentos do dia, em média 2 atendimentos por turno. E nós temos um médico suporte na maioria das nossas unidades. Somente em unidades muito pequenas, né, como Santo André, que nós não temos um médico suporte, por exemplo. O pediatra, a gente não tem 40 horas, né, em todos os postos. E lembrando que o pediatra ele é um profissional especialista que ele deve atender aqueles casos mais complexos, né? O médico de família ele tem a capacidade de fazer atendimento de todas as faixas etárias, de todos os problemas de saúde. Ele é o primeiro profissional onde o paciente deve passar para ele fazer uma triagem, se ele consegue resolver, e normalmente ele consegue resolver pelo menos 80% das causas da procura por atendimento. E aí sim encaminhar. Então, o pediatra no posto, o ideal é que ele atenda realmente aquilo que o médico de família não consiga resolver, né? Então, hoje, quando me perguntam se falta pediatra, né, eu diria que não, porque nós temos muitos médicos generalistas, clínicos ou médicos de família nos nossos postos que atendem a demanda de puericultura, de orientações quanto à alimentação, de vacinação, né? Então, os pediatras que nós temos, eles estão para atender os casos mais complicados. Ginecologistas, nós temos ali principalmente no São Cristóvão, né? Nós temos somente uma ginecologista que faz pré-natal em alguns postos de saúde, aquelas áreas com maior vulnerabilidade social, que nós colocamos essa ginecologista para acompanhar essas gestantes mais de perto, que às vezes tinham alguma dificuldade no deslocamento até o São Cristóvão, mas também para casos em que o clínico não consegue resolver, aí sim ele é encaminhado para o São Cristóvão. Estamos conversando com a secretária da Saúde de Lajeado, Giovana Linhares. Giovana, é importante a gente falar quantos atendimentos que a rede municipal faz durante 30 dias, por exemplo, em média aqui em Lajeado. Quantos moradores que são atendidos na rede municipal? Olha, essa pergunta eu vou ter que compilar todos os dados. Na UPA, por exemplo, tu falaste que o número agora, depois do carnaval, em um único dia, foi um número muito alto. Isso, ali na segunda-feira de carnaval nós tivemos pouco mais de 400 atendimentos, né? Nossa, nós temos uma média de aproximadamente... Isso. A nossa média ali na UPA, uma média habitual, é de mais ou menos 280 a 300 atendimentos, né? Então, no carnaval, a gente... ultrapassou um pouco essa meta ali durante aqueles dias, principalmente na segunda-feira de carnaval, na terça já diminuiu um pouco, né? Então, nos nossos postos de saúde, a gente tem uma média de atendimento por médico, que eu diria, né? Por volta de 400 atendimentos por médico, clínico geral, por unidade de saúde. Essa é a média. Isso no mês? No mês. No mês. Isso, é uma média, né? É claro que a gente não consegue colocar um limite, um teto, algo assim, né? A gente está falando de consulta médica em que cada consulta é única, cada indivíduo é único, ele deve ser avaliado naquele momento e a gente não pode estipular
tempo de consulta, né? Falar, você deve ser atendido em 10 minutos. Então, a cobrança não é somente por produtividade médica, por número de consultas, e sim de qualidade de atendimento. Então, é importante frisar que o paciente ele deve ter a atenção devida naquele momento de acordo com a sua necessidade. Então, não adianta eu estar cobrando para ele atender mais ou ter mais médicos, sendo que aquela consulta não está sendo eficaz, né? Então, eu quero que ele seja bem acolhido, bem atendido e que ele saia com a sua situação resolvida dali. Os postos de saúde, há plano de alguma reestruturação, alguma obra, alguma reforma dentro das unidades que nós já temos estabelecidas? Sim. A primeira reforma que estamos aí dando pontapé agora é o posto de saúde do Montanha, né? Inclusive, bom você ter perguntado isso, porque hoje estamos em processo de mudança, então, de saída do posto de saúde do Montanha. Por isso, os atendimentos estão um pouco prejudicados hoje e amanhã, tá? Porque realmente hoje é o dia que o caminhão está lá, retirando todo o mobiliário para passar para o pavilhão, né? Eu considero que essa é uma obra muito importante, porque é uma estrutura que estava muito antiga, uma estrutura física que realmente precisava de reforma há algum tempo e que foi o primeiro projeto que eu levei para a Gláucia. A Gláucia falou, não, vamos fazer porque nós podemos fazer e a gente precisa melhorar o atendimento naquela população. E agora de manhã nós ainda teremos consultas médicas lá, mas hoje à tarde nós vamos colocar um médico de suporte no centro e um médico no São Bento para ser o suporte para os usuários do posto de saúde do Montanha, daqueles bairros que são adscritos naquela região. Então, hoje à tarde e amanhã durante o dia, Posto do Centro e Posto São Bento são a referência para os usuários do Posto do Montanha para atendimento médico, caso necessário. As agendas foram canceladas, os agendamentos eletivos, né? Mas caso haja alguma necessidade, os usuários podem buscar nessas unidades. E aí, a partir de segunda? A partir de segunda-feira, eles estarão no pavilhão, né? Na rua Irmando Wenzheimer. Eu não sei se eu falei correto o nome, mas é ali próximo ao pavilhão onde tem ali, ficaram ali as coisas da enchente. Perfeito. E ali a gente adequou aquele pavilhão para as 3 ESFs acontecerem, o atendimento das 3 ESF lá. E está tudo pronto, fizemos divisórias, fizemos todo um investimento para que fosse feito um atendimento de forma adequada. A parte do centro de especialidades nós distribuímos para os outros locais da cidade, mas os ESF vão ser atendidos lá, né? Foi onde nós conseguimos alocar 3 equipes de estratégia de saúde da família. Foi no local que nós encontramos, talvez um local que seja um pouquinho mais distante, mas foi o local que nós achamos dentro da área de adscrição ali das estratégias, né? E a partir de segunda-feira estarão todos atendendo lá neste pavilhão. A obra tem expectativa, secretária, que começa nos próximos dias de ser concluída? Isso. A expectativa é que inicie agora em abril, né? E que nós temos uma previsão de obra de 8 meses. Tá. Tá? É um tempo previsto, né? Sabemos que pode ir um pouquinho a mais aí, mas é um tempo previsto. Lembrando que esse atendimento, então, ele vai estar espalhado pela cidade ou nesse pavilhão, mas de uma forma temporária, né? A gente conta com a compreensão de todos, mas visando um melhor atendimento no ano que vem, provavelmente. A avaliação que tu fazes, secretário, em relação à fila de espera para cirurgias, principalmente cirurgias importantes em que pessoas acabam ficando um pouco mais na fila, um pouco mais no aguardo. Como é que está a situação de Lajeado hoje? O que está sob responsabilidade da tua pasta? Sim. A nossa lista de espera é sempre algo muito questionado. A gente pode separar nossa lista de espera em especialidades médicas e especialidades não médicas, né? Dentre as especialidades médicas, a principal demanda é para o oftalmologista. Eu achei interessante um dado que no ano passado nós fizemos o que chamamos de mutirão, em que contratamos 1.000 consultas de oftalmologista ali no Hospital Bruno Born durante um ano, e essa fila diminuiu bastante. Mas em poucos meses agora que iniciamos o ano, nós já temos quase 1.200 pacientes na fila novamente. E o porquê disso, né? É justamente esses pacientes clínicos que precisam de troca de óculos, que precisam ser avaliados por conta de erros de refração mesmo. Isso é uma demanda contínua, né? Então, eles precisam de estar retornando ao especialista para estar reavaliando essa questão. Então, essa fila, ela diminui e ela aumenta novamente, né? Então, é interessante frisar isso. Dentro das especialidades não médicas, da procura, né, o que nós temos no maior número de pacientes é a fisioterapia, que estamos com quase 1.500 pacientes na fila, né? Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu até dei uma olhada no portal da transparência, que todos os nossos números estão lá divulgados, tá? E
Ao mesmo tempo que tem o maior número de pacientes aguardando, também temos o maior número de consultas agendadas e também o maior número de faltantes. Eu acho importante frisar a questão dos faltantes, porque nós temos uma média de 10 a 15% de faltantes nessas especialidades, né? Então é importante que as pessoas também tenham a responsabilidade de ter a sua sessão marcada, de ter a sua consulta marcada e de realmente irem nessas consultas, né? Mas, voltando à lista de espera, nós temos a gente não depende só do Estado hoje em dia, né? A gente contratualiza alguns prestadores como forma de tentar diminuir essa demanda para o Estado, né? E nós temos a questão dos mutirões que, eventualmente, a gente consegue fazer. No momento, não temos nenhum mutirão que iniciou este ano ainda estamos em fase de avaliação de recursos financeiros, né, para avaliar o que vai poder ser feito ou não. Afinal, temos obras aí para serem realizadas, né? Temos o Montanha, temos em seguida o São Cristóvão, que todas as nossas obras têm contrapartida municipal, isso é importante frisar também. Então, é um desafio, né, a gente conseguir entender o que nós temos de recurso financeiro e onde pode ser aplicado, porque muitas vezes a gente tem um recurso que não pode ser aplicado naquilo que eu gostaria, né? Então, isso é bem importante. Mas estou em constante estudo, né? Tenho falado com a minha equipe constantemente para a gente avaliar o que nós vamos conseguir fazer aí. Tá? Secretária, um detalhe em relação aos faltantes. Se eles comunicarem, por exemplo, um dia antes, vocês conseguem remanejar para que outro vá no lugar desse paciente? Existe essa possibilidade para tentar ganhar um pouquinho de prazo e abrir um pouco mais o leque da fila? Nós fazemos essa tentativa. A gente está com um programa que é o chatbot, né, da Prefeitura Municipal, que estamos começando a utilizar, que é justamente um programa para tentar avisar os pacientes um dia antes das suas consultas, né? Vou te dar um exemplo. Nos dentistas, por exemplo, nós temos um índice de faltante de 20 a 25% Nossa. de faltantes nos dentistas. Mas daí eu confirmo um dia antes e não vou. Exatamente. Exatamente. Pois é, um problema. Inclusive, né? seria a minha próxima pergunta, como é a organização com os dentistas nos postos, se tem demanda, se tem fila, mas aí esse número, ele é assustador, né? A gente não fazia ideia desse número de pessoas que confirmam e não comparecem na consulta. A responsabilidade que a gente cobra. Porque tira a vaga de outro, Exato, né? da secretaria é a irresponsabilidade uma irresponsabilidade muito grande do paciente, né? Porque ele está tirando o lugar de outro que... Sim, porque não consegue fazer esse remanejo num espaço tão curto de tempo, Terrível. né? Isso. A gente tem uma lista de espera que muitas vezes a gente até entra em contato, mas aí por situações variadas, às vezes o paciente não consegue ir até o posto de saúde, né? Então, os dentistas, eles atendem 6 fichas por turno, sendo 2 urgências, né? Em alguns postos a gente percebe uma maior procura pelas urgências, em outros menos, né? Eu tenho visitado todos os postos de saúde e tentado ter um olhar específico para cada local, porque às vezes a tentativa de padronizar ela é boa, mas às vezes a gente precisa ter um olhar individual para cada situação, né? Então, pedir para a equipe técnica ali avaliar cada caso individualmente para ver se naquele local a gente pode diminuir ficha de urgência, se a gente tem que aumentar horas de dentista ou não, né? Mas o que a gente tem visto é isso, é realmente um número de faltantes muito grande, o que impacta muito nas nossas agendas. Ainda antes de fechar, secretária, o relógio já nos sinaliza, mas eu gostaria de perguntar sobre vacinação, como que tem funcionado. A gente sabe que logo ali se avizinha a campanha de vacinação da gripe, todos os postos aplicam, as pessoas estão procurando, tem esse entendimento? Sim, a vacina é uma importante estratégia para prevenir doenças graves. E nós temos agora em março, ali, no Dia da Mulher, no dia 8 de março, nós tivemos um sábado de vacinação. E mensalmente nós vamos ter esses sábados de vacinação, mas atualmente todos os nossos postos estão tendo sala de vacina, tá? Somente o Santo André e Morro 25 não tinha até então. Essa semana nós iniciamos o que a gente chama de vacinação extramuro, né? Porque lá não tem a sala de vacina aberta todos os dias da semana, então nós vamos abrir lá a partir deste mês 2 vezes por mês. Desculpe, 2 vezes duas vezes por mês, uma vez a cada 15 dias, e no Morro 25 também, tá? Então, nós vamos ter a 3ª quarta-feira do mês com o Santo André, e no Morro 25 vamos ter um dia por semana também. Esses locais não tinham sala de vacina aberta até então nós colocamos justamente para trazer essa população para perto, para melhorar os índices de vacinação desses locais. Foi muito boa a procura no Santo André ontem, né? Nós ficamos bem satisfeitos, inclusive vamos aumentar um dia por conta disso, tá?
Mas todos os nossos postos têm vacinação, né? Considerando esses 2, além dos sábados de vacinação que nós fazemos uma vez por mês. É importante frisar, então, que a gente vai aproveitar as oportunidades dos sábados de vacinação para proporcionar outros serviços de saúde, né? Vamos tentar relacionar com o tema do mês. Tivemos o Dia da Mulher ali no dia 8 de março, então fizemos atendimento em saúde da mulher. Agora, em abril, nós temos a Semana da Saúde, então nós vamos fazer um movimento relacionado. Em maio, vamos fazer da saúde do trabalhador. Então, vamos sempre buscar atrelar não somente a vacinação, mas a outros serviços de saúde, proporcionando ali nesses sábados também. Muito bem. Secretária, muito obrigado pela tua presença. Informar a audiência aqui que a gente vai tentar encaminhar alguns pedidos específicos aqui para a secretária, que os ouvintes mandaram. Daí a gente manda para a pasta aqui, porque infelizmente não tem como atender todas as perguntas aqui que são da audiência dos ouvintes aqui da Rádio Independente. Muito obrigado, Giovana. Até uma próxima. Tá ok, muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Conversamos com a secretária de Saúde da cidade de Lajeado.